Olá, meu coach, tudo bem? Clailton Luiz, seja bem-vindo aqui a um rápido vídeo. Eu recebi ainda há pouco um áudio de um dos nossos alunos, o Daniel, com uma dúvida muito interessante e por isso eu resolvi gravar esse vídeo. O Daniel, ele está lá na seção 6, onde a gente apresenta lá várias ferramentas, bastante ferramentas aí para você usar dentro das sessões. E ele disse que ficou um pouco confuso. Clailton, eu não sei agora quais ferramentas usar em determinadas sessões. E ele me fez uma pergunta: quais são as ferramentas que você usa, as que você mais usa, Clailton, em determinadas sessões? Uma vez que nós liberamos ali várias ferramentas para você experimentar, né? Eu fico imaginando que o coach é como um profissional que vai em uma casa consertar, né, algum móvel, algum ambiente que está lá com defeito. Então, quando você chega, você olha, analisa bem e você decide quais são as ferramentas que você vai usar para consertar o defeito. Então você abre a sua caixa de ferramentas e usa somente as ferramentas, e você de repente decide: não, eu poderia usar até 3 ferramentas, mas eu vou usar uma ferramenta aqui que já vai resolver todo o problema. É mais ou menos assim que a gente faz numa sessão, né? Você vai ouvir o caso, você vai analisar o caso e de repente você decide usar tal ferramenta ou tal ferramenta. Por isso que você tem que ter uma caixa de ferramenta e precisa saber usar essas ferramentas. Aliás, você precisa ter experimentado essas ferramentas, né, com você mesmo. Então, você deve ter lá uma caixa de ferramentas, né, uma caixa imaginária de ferramentas, e você deve guardar essas ferramentas nessa caixa para usar em determinados momentos. Por conta disso, né, eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar para vocês quais são as ferramentas que eu uso em determinadas sessões, as que eu mais uso, certo? Não quer dizer que eu vou usá-las sempre. Eu vou deixar ali para vocês, eu vou usar o mapa mental, né, para mostrar para vocês o que eu uso, as ferramentas que eu uso nas 3 primeiras sessões, para você ter uma ideia, tá bom? Mas não quer dizer que você deve fazer igual, né? Essa é apenas uma sugestão, apenas um modelo, tá bom? Então vem comigo. As ferramentas, então, na primeira sessão, quais são as ferramentas que eu uso? Vamos lá. Então aqui tem um exemplo das ferramentas que eu uso na primeira sessão. Rapport, praticamente você vai usar em quase todas as sessões, né? Então, mas na primeira sessão o rapport é muito importante. Então o teu coach conhece pouco sobre você, ou está desconfiado, mesmo sendo um amigo, certo? Ele ainda, se for um amigo, ele te vê como uma outra autoridade, não como uma autoridade de coaching, então ele está um pouco desconfiado, você precisa ainda ganhá-lo, enfim. E se for um estranho, da mesma forma, né? Agora com o ingrediente de que ele não te conhece, diferente do teu amigo. Então, rapport, você vai ali na seção 6, no módulo 6 e veja um pouco sobre rapport, tá? A escala, ou seja, né, o compromisso de 0 a 10, você sempre vai usar a ferramenta da escala depois que você e o seu coach baterem o martelo com relação às tarefas que ele vai levar para a semana. A ressignificação importantíssima, sempre vai ter em todas as sessões, tá? Porque valeu a pena essa sessão. Você pode fazer também essa mesma pergunta no início da sessão, né? Porque valeu a pena a semana que você passou. É muito boa essa ferramenta, tá? Ela ajuda muito no rapport também, certo? O Coach Education, aqui você vai levar até a terceira sessão, provavelmente, né? Que é ensinar ao teu coach o que é o coach, como que funciona o coaching, né? Você pode usar lá a ferramenta, uma outra ferramenta que é fazer, né? Que é se a cross for aqui para você lembrar, mas pode também usar Coach Education, explicando o coach de uma outra forma, enfim, né? Até que o teu coach saiba realmente que o coaching não é uma outra atividade que ele está desenvolvendo. Diário de bordo, aqui o diário de bordo vai ter em todas as sessões, enquanto você estiver num processo de coach com qualquer pessoa, diário de bordo nele, tá bom? Roda da vida, geralmente é usada aqui na primeira sessão, que é uma ferramenta para entender o estado atual, né? Não dá para a gente partir na direção de algum objetivo se a gente não souber o estado atual.
E por falar no estado atual, você pode também fazer um teste de autossabotagem. Nós temos aqui na seção 6 vários testes, né, também. Questionário de autofeedback é um outro questionário bom para entender o estado atual, certo? Ele vai respondendo ali os filmes que ele mais gosta, vai respondendo algumas perguntas e você vai entendendo o estado atual dele. Avaliação de perfil comportamental, temos várias ferramentas ali para você, daqui a pouco, mais tarde, você vai aprender também o assessment. E o desprogramando crenças também, é nessa fase que você de repente vai perceber aqui muita autossabotagem, muita negatividade, é tudo para entender o estado atual, certo? Algumas ferramentas que eu uso na primeira sessão. Eu uso todas? Não. Às vezes eu uso apenas uma. E às vezes pode ser que eu não use nenhuma delas. Tá? O coach falou a sessão inteira e de repente eu acabei não usando nenhuma delas, tá? Mas aqui está algumas sugestões, tá? E na segunda sessão, ó, já uso o Shazam na segunda sessão, né? Porque o meu coach passou a semana inteira e eu posso fazer aquelas perguntinhas básicas do Shazam que você aprendeu nas lições anteriores. Escala, né? De novo, se eu estou dando tarefa para ele, eu sempre tenho que dar uma... Quero saber a escala de compromisso dele. Ressignificação, patrocínio positivo, se ele fez as tarefas, né, da semana. Coach Education, diário de bordo. Aqui já entra uma outra ferramenta, missão, visão e valores, principalmente se ele definiu qual é a visão de futuro dele, nós precisamos trabalhar a questão da visão de futuro e dos valores dele, né? Se der tempo, faz missão, mas é mais aqui a visão de futuro e os valores, principalmente a visão de futuro. Eu mostro ele em alguns vídeos como você faz isso. A tríade do tempo aqui, tem uns que fazem a tríade, eu já fiz a tríade do tempo no início da sessão, no início da primeira sessão, né? Ou na primeira sessão, mas você pode fazer também na segunda sessão, dependendo, se não deu tempo de fazer aqui, eu vou fazer a tríade do tempo na segunda sessão, e se não deu tempo aqui, eu vou fazer na terceira sessão, em algum momento eu tenho que fazer. Principalmente quando a gente começa a definir tarefas e a gente entrega o diário de bordo, certo? Análise de perdas e ganhos e modelo de SWOT, que análise de perdas e ganhos é um modelo de SWOT também, né? Mas eu tenho também vários modelos de análise SWOT aqui para você baixar também nessa seção 6. Ou seja, eu uso essa ferramenta quando o meu coach definiu a visão de futuro. Então, antes de partir para a visão de futuro, eu gosto de fazer uma análise de perdas e ganhos. O que ele vai perder e vai ganhar indo para essa visão de futuro? Para ficar bem claro, tá? Porque a coisa complicada seria lá pela quarta sessão, o teu coach parar, olhar para você e dizer: cara, Clailton, estou arrependido de caminhar nessa direção, não era aqui que eu queria não. Eu não sabia que eu teria tantas dificuldades, que eu teria tantos sacrifícios, tantas perdas. Por isso que é bom fazer essa análise antes de partir, né? Antes de entrar nessa jornada, vamos fazer uma análise SWOT, tá bom? Aqui também, ó, uma outra ferramenta interessante que devemos colocar aqui é SMART. Metas SMART. Ou seja, eu preciso passar a minha visão de futuro nesse crivo aqui, certo? Se realmente a minha visão de futuro está bem clara, se ela está bem objetiva, então é bom usar a ferramenta SMART, que eu falo em uma das lições aqui no conquiste.org, e também tem para você baixar, ok? A terceira sessão, Shazam, praticamente vou fazer em quase todas as sessões, escala, ressignificação, patrocínio positivo, Coach Education ainda posso fazer aqui, diário de bordo, e a partir dessa sessão aqui, da terceira sessão, onde o coach vai estar trabalhando apenas nos alvos, na conclusão deles, né? A partir desse momento aqui, eu vou fazendo a supervisão. Supervisão. Ok? Basicamente é isso que eu vou seguir em quase todas as sessões, né? Na sessão 4, 5, 6. Aqui está um básico, tá, meus amigos? Uma pequena ideia aqui do mapa, né? Deixa eu usar aqui o mapa, uma estrutura mais fácil de entendermos. Horário. Aqui, ó.
Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, uma visão geral, né, um mapa mental aqui das ferramentas que eu uso nas primeiras sessões, tá bom? Agora é com você, vá testando as ferramentas, né? Coloque na sua caixa de ferramentas as ferramentas que você mais gostar, teste elas em você mesmo, certo? É muito importante, teste com você, teste em você, vá testando também nas suas próximas sessões e você daqui a pouco vai se ficar craque aí em usar as ferramentas nos momentos certos, tá certo? Forte abraço, obrigado Daniel pela dica e até o próximo vídeo. Até lá.